Pronto. Bom, Germana, então, mais uma vez, obrigado pela participação, um prazer tê-la aqui conosco. Esse é um início de ano especial para a gente, porque por muito tempo nós desenvolvemos um projeto nessa disciplina, né, Humanidade 70, que tem um terço dela, né, extensionista, então é um projeto que a gente vinha desenvolvendo, e esse projeto, ele foi descontinuado, né, a forma com que a gente estava trabalhando, então a gente foi desafiado aqui a pensar um novo projeto, que envolvesse, né, o protagonismo dos nossos alunos e que trouxesse a extensão de uma maneira, né, qualitativa, né, para a disciplina. E a gente, então, teve essa ideia de trabalhar com a divulgação científica em um projeto de extensão, né, que faz essa mediação de ensino e extensão, e a ideia, então, foi a construção de um podcast da disciplina, envolvendo conteúdos que nós trabalhamos, né. Então, nós temos aqui 12 equipes que vão desenvolver nesse semestre 12 episódios, e a gente vai trabalhar, então, com esses temas, tá? Eu gostaria, então, de combinar contigo, né, então a gente tinha falado anteriormente de uma fala inicial sua, né, aí de 30, 40 minutos, mas fique muito à vontade em relação a essa fala inicial. A gente tinha pensado, né, em abordarmos, né, inicialmente essa questão fundamental, que é a divulgação científica, né, a questão do podcast, você que é uma professora do LabJOR e também, né, criadora de podcast, tem muita experiência nessa área, vai poder nos ajudar, então, tanto com questões, reflexões, né, teóricas, mas fundamentalmente nos mostrar o caminho das pedras, né, porque a gente está começando essa jornada agora, a gente tem estudado, tem se preparado, mas é muito importante tê-la aqui para nos ajudar nesse processo, tá? Então, acho que vai ter essa mistura aqui de questões e dúvidas, né, tanto teórica quanto práticas, para a gente iniciar essa jornada, tá? Eu gostaria, antes de passar a palavra para você, Germana, só de apresentá-la para os nossos alunos. Nós já comentamos em aula sobre você, tá? Mas eu gostaria aqui de compartilhar uma tela, e vocês estão enxergando? E falar um pouquinho, né? Quer dizer, eu só vou citar e depois você me complementa, por favor. Tá? Eu já tinha compartilhado com a minha turma esse material, só situar, né, que estão aqui que você é professora do LabJOR, né, e aqui tem, né, a descrição, a sua mini-bio, né. Então, a professora Germana, é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutora em História pela Universidade de São Paulo, né, segue a carreira de pesquisador, PQB, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, realizou pós-doutorado, né, na Simon Fraser University, no Canadá, atua como coordenadora do curso de especialização em jornalismo científico da Unicamp, professora do curso de mestrado em divulgação científica e cultural do LabJOR, Unicamp, foi editora da revista Ciência e Cultura e Consciência, né, ambas publicadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, atua com redes sociais, revistas científicas brasileiras, acesso aberto e altimetria, né, o tema que você trabalhou aqui conosco lá em 2023, né. É membro do comitê da Rede Internacional Public Communication of Science and Technology, atua na diretoria da Associação Brasileira de Editores Científicos, no cargo de primeira secretária, é membro da diretoria interina, né, de uma das fundadoras da Associação Latino-Americana de Editores Científicas, é bolsista de produtividade CNPq nível 2, é mãe do Tomás, nascido em 2007, e Davi, nascido em 2011, né, hashtag maternidade no Lattes e Pint of Science, né? Então, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, Germana. Então, feita a devida apresentação, que está aqui, eu vou compartilhar aqui no chat, para os alunos terem acesso, né, não só a sua biografia, mas também já acessem o LabJOR e conheçam esse espaço. E eu passo a palavra para você, né, fique à vontade aí para se apresentar também, né, e fazer aí a sua apresentação. Então, obrigada, professor Fábio e professor John, pelo convite, a Nilda também, que foi minha colega no doutorado em História na USP, a gente teve o mesmo orientador,
e a Nilda tem sido uma parceira muito, assim, muito rica para mim. A gente tem oferecido uma disciplina de História da Comunicação, da Ciência, para os alunos de mestrado e agora doutorado. A gente acabou de inaugurar o nosso doutorado em Divulgação Científica e Cultural, o primeiro do Brasil. E a gente tem dado uma aula de História da Comunicação da Ciência que envolve tanto a divulgação científica quanto a comunicação científica também, né? A comunicação entre pares, especialistas, os artigos científicos, como é que isso se desenvolveu ao longo da história, e ao rebote a divulgação científica, né? Porque a gente fala que desde que tem ciência, tem divulgação científica. E a divulgação científica ela é chave, na verdade, a ciência não existe sem a comunicação, né? Então é muito importante a gente pensar que o propósito da ciência é melhorar a qualidade de vida e a vida do ser humano, né? E a nossa relação com a humanidade. Então não faz sentido a gente fazer grandes pesquisas, estudos e só publicar num artigo científico para algumas poucas pessoas lerem, acessarem esse conhecimento. Então, eu tenho atuado muito nos últimos anos, não apenas com a divulgação científica, que é justamente a gente dar acesso à informação científica para a população, para a sociedade, para atores e atrizes sociais estratégicos, por exemplo, como gestores, né, como um secretário do meio ambiente, a ministra da saúde, enfim, a gente poderia falar aí de pessoas que podem usar essa informação para transformar e melhorar o mundo. Mas agora a gente também tem um cenário de mudança no currículo das universidades, onde pelo menos, né, 10% desse currículo deve ser dedicado obrigatoriamente à extensão. E a gente tem visto com isso, a gente sempre fala que universidades são 3 pilares, né? A pesquisa, a extensão e o ensino, mas a extensão há muitos anos ela ficou em segundo ou terceiro plano, a inovação até tomou o lugar, né, das outras áreas, e hoje a gente vê, acho que até no pós-pandemia, uma demanda muito maior para a gente comunicar a ciência para a sociedade de uma forma geral. A gente viu no meio da pandemia, num momento em que a informação era absolutamente fundamental, como foi o papel de comunicadores, divulgadoras da ciência para levar essa informação, explicar para a gente, né, que máscara eu devo usar, qual que é melhor, num momento em que a informação científica estava em construção. Então, nem os cientistas sabiam muito bem como agir naquele momento, então a gente viu o conhecimento sendo construído no momento da pandemia, então a divulgação, o jornalismo foram estratégicos para informar a população. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, aqui a minha apresentação, vocês me digam se conseguem, peraí, apresentação, vocês conseguem ver? Positivo, sim. Legal. Então, qualquer coisa vocês me avisem, porque eu vou ficar um pouco sem ver vocês. Então, hoje, além desse monte de coisas que o professor Fábio falou do meu currículo, né? Eu acho que o fundamental é vocês saberem que eu sou graduada em biologia e passei pela história e depois fiz o jornalismo científico, para vocês verem que há formações que são muito interdisciplinares, né, que é o meu caso. Hoje eu trabalho com a divulgação científica com um enfoque muito grande no jornalismo científico, depois a gente pode até falar quais são as diferenças entre divulgação científica e jornalismo científico, e eu coordeno uma rede de comunicação focada no oceano, que é a Ressoa Oceano, que vocês estão vendo aqui, que pelo QR Code vocês conseguem acessar. Será que está... Acho que está compartilhado certinho, sim. Deixa eu só ver aqui. Certo, agora sim. Porque a gente está no meio da década do oceano, né? A década do oceano é um momento, é um evento mundial que foi criado pela Unesco, que é um dos braços das Nações Unidas,
para ao longo de uma década, que é de 2021 a 2030, todas as nações, membro das Nações Unidas, fazerem um esforço grande para a gente mudar a nossa relação com o oceano, que em 2017 foi diagnosticado um nível de degradação muito avançado, né? Se vocês repararem, vocês vão começar a ver que os jornais, né, as notícias dos meios de comunicação estão se dedicando, sempre tem alguma coisa sobre os corais, sobre branqueamento, né, de corais, sobre mudanças climáticas, sobre uma série de problemas, os microplásticos, né, hoje a gente já ouviu falar nisso, que é um problema gravíssimo. Então, meu papel como divulgadora científica é levar mais informação sobre o oceano para a sociedade. Então, essa é a nossa rede de comunicação. Na verdade, eu não criei uma rede, a rede é criada, é nova, né, tem 3 anos, mas a gente é justamente um monte, a gente tem muitos parceiros que já têm um público cativo, como a revista Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje para Crianças, o jornal o Eco, o jornal Correio Sabiá, a agência de notícias Bore, o blog Um Oceano, Secretaria de Comunicação da Unicamp e um videocast, né? É um casal que faz vídeos de comunicação, de divulgação científica, que é o Zou Mundo. Então, a gente tem vários parceiros e a gente produz conteúdos para esses veículos todos, em vez da gente inventar e criar um veículo do zero, né? Então, aqui já fica uma dica, embora a gente está falando de uma rede de escrita, de texto, já fica a minha recomendação para vocês sempre pensarem em parcerias, né? Para tudo que a gente for fazer, vale muito mais a pena. Por exemplo, vocês vão fazer um podcast, de repente ver se o ITA tem algum podcast da instituição, ou faz alguma parceria, ou vocês podem sugerir uma parceria com uma outra instituição que seja parceira do ITA, ou que tenha interesse com o tema que vocês vão divulgar, em vez de vocês tentarem criar do zero podcasts que organicamente vai conseguir ouvintes, porque a concorrência é muito grande, vocês vão ver em números aí como é que é esse mercado, entre aspas, dos podcasts no país. Então, hoje somos aí uma equipe de 10 pessoas, todas mulheres, né? Por acaso, aliás, todas não, a gente está com o Denis, né, que está aqui, o Denis é um estudante indígena da Unicamp, da etnia Baré. Hoje a Unicamp tem cerca de 400 alunos indígenas de mais de não lembro agora o número, mas um grande número de etnias pelo Brasil, e todas, em algum momento, todos foram bolsistas em algum momento. Então, o financiamento, né, das agências como o CNPq, FAPESP, absolutamente chave, e a gente vai ver que isso é um reflexo também do mundo de podcasts no Brasil, né? Como as instituições são muito importantes para projetos de podcast. Então, aqui só um pouquinho para vocês conhecerem o trabalho da Ressoa, aqui os vários veículos que a gente tem parceria. Então, o que a gente faz no nosso site é só reunir aonde estão os conteúdos que a gente publica em diferentes veículos, na agência Bore, que é uma agência de notícias que é acessada por mais de 3.500 jornalistas no Brasil, e eles têm ideias de pautas, né? O que eles vão escrever no jornal. Eles acessam a agência Bore e ela produz conteúdos inéditos, então a gente coloca sempre pelo menos 2 conteúdos sobre o oceano nessa agência, e outros aqui, e a gente faz também uma curadoria. Então, a gente seleciona alguns conteúdos publicados por vários outros veículos do Brasil, que é para a gente valorizar também o que já está sendo feito por outros organismos, né, outros veículos. Isso pode ser algo interessante também para o podcast, de vocês chamarem atenção, dependendo do tema do que vocês estão falando, chamarem atenção para projetos que já existem, né, e que vocês podem ter uma pílula, né? Então, esse micro podcast, então, uma sessãozinha dentro do podcast de vocês, onde vocês dão dicas
ou de notícias que foram publicadas sobre o tema, ou de organizações não governamentais, ou de projetos educativos, enfim, qualquer coisa que não seja vocês, mas que vocês queiram fazer a curadoria e dar dicas para as pessoas. Então, aqui eu vou entrar mais especificamente nos podcasts, só para a gente lembrar de algumas vantagens desse meio de comunicação, que ele é multitarefas, né? Multitarefas quer dizer que a gente não precisa se dedicar exclusivamente a ele para fazer uma outra tarefa. Então, eu posso estar na academia e ouvindo um podcast, aliás, isso é o que eu adoro fazer. Eu não gosto de ir para academia, mas para saber que eu vou na academia ouvir o podcast, eu me animo. Então, tem uns podcasts que eu só ouço quando eu estou na academia e no trabalho, nos trechos, no trânsito. Muitos pegam o carro ou o coletivo, o ônibus, e às vezes a gente gasta muito tempo no transporte, então por que não a gente já baixar os podcasts, uns episódios, e você vai aprendendo ou se divertindo, dependendo do gênero que você estiver ouvindo. Então, você pode lavar louça, fazer tarefas chatas e estar ouvindo um podcast. Então, ele é considerado um multitarefas, otimiza o nosso tempo, né? Otimiza, inclusive, porque a gente pode se planejar. Eu não consegui ouvir, sei lá, o Roda Viva inteiro, eu não consegui assistir na televisão, vou assistir via podcast, e não tenho 2 horas para ouvir, mas eu posso ouvir meia hora hoje, amanhã mais meia hora, então a gente usa o tempo da maneira que a gente quer. E a gente tem uma liberdade de escolha, ou seja, eu pego os temas que me interessarem, a gente não tem até sugestões das plataformas de podcast, de algoritmos, né? Mas eu acho muito mais tranquilo e menos tóxico do que as redes sociais que ficam impondo que conteúdo a gente tem que consumir, né? Então, gosto muito disso. É gratuito na maioria das vezes, claro que vai ter um monte de propaganda no meio que te faz assinar, né, essas plataformas, mas eu tenho muitos alunos que não usam, por exemplo, o Spotify, preferem usar o YouTube. Então, no YouTube também tem a possibilidade, né, de plataforma de podcast, e vejo que é cada vez mais usado para podcast também. E é uma forma da gente sair da tela, então é um veículo bacana, porque não necessariamente tem imagem. Hoje em dia a gente vê que está crescendo os videocasts, né, ou os mesacasts, que é com vídeo, então a gente tem uma necessidade muito forte, né, com essa relação com vídeo, mas eu gosto muito da ideia de só ouvir. A gente tem uma outra tensão, né, quando a gente tá utilizando esse sensorial da escuta, né? Alguns dados interessantes, então, aqui dados mais mundiais de bases, plataformas de podcast mais usadas. Isso é importante para vocês decidirem onde vocês vão divulgar o podcast de vocês, em qual plataforma. Então, aqui tem os top 3, né, que é o Spotify, o da Apple, né? Apple Podcasts e o Deezer, são os 3 que a gente também usa para divulgar os nossos. A gente vê um boom dos podcasts quando? 2020, o que aconteceu em 2020, pandemia. Então, é um momento que as pessoas acabaram descobrindo mais esse meio de comunicação, né? Exatamente porque a gente estava muitas vezes em casa. Quem pôde ficar em casa, a gente sabe que não foi regra, mas muita gente em casa acabou também tendo que fazer 1000 coisas ao trabalhar e fazer comida e cuidar da casa e cuidar da família. E o podcast, como é multitarefa, ele explodiu a partir da pandemia, né? Esse pequenininho é esse ano, então ainda não deu para a gente visualizar se está aumentando ou não, provavelmente sim, né? Tem aumentado a produção, e a gente vê que o Brasil é um país com maior tempo de escuta, né, do podcast na América Latina. Né, tem outros países aqui, África do Sul, Arábia Saudita, também com um nível muito alto de consumo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Certo.
Deixei para vocês esse livro que foi recém-lançado nesse ano, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a produção científica sobre podcast. Então, reúne muitos artigos e capítulos de livros sobre podcast, faz um resumão e uma análise com alguns dados bem interessantes sobre podcast na América Latina e Caribe, né, mostrando que tem mais de 4,5 milhões de podcasts indexados, né, então que estão nas plataformas, sendo que 500 mil podcasts estão ativos. Isso é interessante vocês saberem, porque muitas vezes quando a gente fala, tal podcast está inativo, isso é ruim. Não necessariamente, a gente pode olhar para os podcasts como livros que estão na prateleira. Então, acabou, não está mais ativo, não tem problema se acabou uma temporada de um podcast, porque ele está ali para ser acessado. Muitas vezes é conhecimento que a gente pode acessar mesmo se o podcast já estiver inativo, né? Ele não está mais atualizado. Mas às vezes tem programas muito interessantes, entrevistas, ou fala sobre temas, enfim, que não precisam ter a novidade o tempo todo, para a gente aprender. Ou, por exemplo, consultas de psicólogos, né, sobre temas aí, sobre autoconhecimento, que a gente pode acessar a qualquer momento. A audiência supera 580 milhões, né, então 580 milhões de pessoas, não são só pessoas, né, são audiência mesmo, então esse número pode variar. E o Spotify tem se mostrado a plataforma das mais importantes, né? Então, eu sugiro, se vocês forem pensar em onde divulgar, o Spotify pode ser um dos lugares para divulgar, né? E talvez o próprio YouTube, se o ITA tem um YouTube, pensar em fazer uma parceria e divulgar por ali, ou se vocês quiserem, claro, deixar isso mais doméstico, né? Mais dentro da instituição. Então, já tinha falado que o Brasil domina esse público ouvinte da América Latina, com mais de 51 milhões de ouvintes por mês. Então, é um público enorme que vale a pena a gente explorar aí. E aqui é interessante, falando que a geração Z, que é essa geração que nasce com o celular, né? Quando o celular inicia, é uma geração que está impulsionando o videocast. Então, o videocast é nada mais do que um podcast que é só ouvido, né? A parte de vídeo também, né? E, por exemplo, a Rádio CBN, que tradicionalmente é uma rádio, ela hoje tem um videocast, a gente consegue ver os locutores no YouTube se a gente quiser, né? Enfim, um público ainda muito jovem em sua maioria. Então, é bom ter esses dados na cabeça quando a gente for decidir, bom, quem é o meu público-alvo? Porque, às vezes, eu não quero jovens, eu quero pessoas acima de 60, né? Então, tem toda uma estratégia para a gente atingir o nosso público. Algumas dos tipos principais de podcast, que é importante a gente pensar. Qual vai ser o meu podcast? Se encaixa no gênero notícias, política, comédia com humor, educação, ciência, porque quando a gente sobe, indexa esse podcast numa plataforma, a gente vai ter que selecionar, né? Porque, por exemplo, eu como ouvinte, eu só quero podcast sobre ciência, aí ele já direciona, né, o seu podcast para aquele público, então é bem bacana vocês saberem onde que vocês vão encaixar o tipo de podcast de vocês, né? Isso é importante na hora de indexação e escolha de público. E quais os principais formatos, né? Também é uma opção de vocês, na hora de planejar esse podcast, saberem se vai ser um podcast de entrevistas, que é muito comum, né? Cada vez mais, por exemplo, o podcast do Mano Brown, né? E ele que chama Mano a Mano, que é muito legal, assim, eu gosto muito das entrevistas que ele faz, e geralmente não tem muito corte, não tem muita edição, né? É a entrevista como ela é. Raras vezes eles editam, né? Mas são entrevistas que pode ser com mais de uma pessoa envolvida,
E o MesaCast é um gênero que tem crescido, então, de novo, é uma mesa, um bate-papo, mas é transmitido por vídeo também, né? Então, é um gênero que tem crescido bastante. Um monólogo pode ser uma única pessoa falando sobre um tema, que pode parecer muito chato, mas pode ser muito legal. Então, eu dei o exemplo da parte de autoajuda, por exemplo, uma psicóloga falando sobre temáticas de autoconhecimento, ou sobre adolescentes, e ela pode estar sozinha, como se fosse uma conversa com o ouvinte, né? Os gêneros que eu gosto muito é o gênero narrativo e o storytelling, né, que é a contação de história. A gente vai ver um pouco essa diferença, né, de um e de outro, que eu acho que são sempre muito interessantes. A gente ouve muito falar de storytelling, que é isso, é uma contação de história. E no podcast é muito legal, porque ele vem cheio de a parte de áudio muito rica, né? Então, isso eu acho que é importante a gente saber, que o podcast, embora ele seja só o áudio, que a gente poderia dizer, é pobre em relação ao texto, que vai imagem, que vai vídeo, que vai, sei lá, um infográfico, uma coisa que dá um colorido, mas na parte de áudio do podcast é legal a gente investir muito na parte sonora, né? Então, ter barulhos de fundo, ter barulhos que fazem a transição de uma sessão para outra, terem alguns barulhos talvez que combinem com o que a gente está falando, né? Se eu falar, eu adoro mergulhar, sei lá onde, e ter um barulho de mergulho, né? O barulho do mergulhador respirando embaixo da água, são coisas que dão colorido, esse colorido, embora seja áudio, né? A gente está falando de áudio, está falando de cor, que é visual, mas para quem está ouvindo é muito interessante, porque você realmente visualiza, né? Quem nunca leu um livro, né, de ficção, por exemplo, ou literatura mesmo, e você consegue imaginar a cena inteira que está sendo descrita, do seu jeito, com a sua bagagem, né? Mas você consegue ver a cidade, o personagem, você consegue imaginar tudo isso. Então é muito legal provocar isso nos nossos ouvintes. Podem ser os gêneros informativos ou jornalístico, então tem uma diferença aí, porque às vezes ele é informativo, mas não necessariamente dentro do gênero dos jornais, né? Então, o jornalístico são veículos de comunicação mesmo, que fazem essa narrativa tal qual as regras do jornalismo, né? E o informativo pode ser alguém trazendo muitas informações sobre um tema, por exemplo, como o nosso podcast que eu vou apresentar para vocês, que a gente explica uma série de como é que funciona um ecossistema marinho, e eu trago muitas informações de número, de características, entrevistas com especialistas que vão falar sobre novos conhecimentos sobre aquele ecossistema. Então, ele é informativo, não necessariamente jornalístico. E aqui a gente tem os 10 podcasts mais acessados. Esse número vai variando, né? A gente vai vendo esses tops, mas esse foi o último que eu acessei, né? Então, você vê gênero aqui, tem de ficção, tem o assunto, que são notícias jornalísticas, a síndica, que é como se fosse uma narração, né? Mas é um tema investigativo, então tem um narrador que ele vai contando como que um caso vai se desdobrando, um caso real, né? A síndica. Petit Jornal, Café com Deus Pai, então de religião e espiritualidade, vocês vão ver aqui temas, né, gêneros muito diferentes, o que é bem interessante, e o Psicologia na Prática, é isso que eu estava comentando com vocês, que é um monólogo, uma psicóloga falando sobre autoconhecimento. Então, aqui algumas dicas. Aqui eu coloquei rapidinho, eu esqueci de colocar a referência, mas a referência está no final, que é de um artigo do Diego, esqueci o sobrenome do Diego, mas depois eu aponto para vocês, que são podcasts de divulgação científica. Eles fizeram uma análise, mais de 100 podcasts sobre ciência, e fizeram um resumão
né, que eu acho que pode ajudar vocês a verem esses formatos diferentes, que eu não vou passar por isso, mas eu achei bem interessante para resumir a vocês esse tipo de formatos distintos. Eu coloquei algumas sugestões de podcasts aqui, porque eu acho que quando a gente faz podcast é muito legal a gente ter modelos, ou do que a gente gosta ou do que a gente não gosta. Então, não dá para fazer podcast sem ouvir podcast, né? Vocês têm que ter um repertóriozinho, né? Para dizer, putz, isso aqui é muito legal, né? É muito legal quando as entrevistas são feitas de uma maneira muito natural, sem a gente se apegar demais ao roteiro, né? Porque às vezes fica muito lido. Professor Fábio, o que o senhor gostaria de compartilhar sobre o ensino tal no ITA, né? Às vezes fica muito duro, então é legal que a gente treine, né, essa oralidade do nosso roteiro, para ele ficar o menos lido possível, né? A gente tem que lembrar, né, quando a gente vê um jornal televisivo, vou trazer o Jornal Nacional, que eu acho que é o jornal ainda de maior audiência no Brasil, e a gente ouve e vê os âncoras falando, parece que eles sabem tudo, assim. Você fala, gente, como essa pessoa é uma enciclopédia. Não, ele tem um teleprompter na frente dele, ele está lendo aquele texto, só que ele lê de uma maneira tão informal, né, e tão oral, tranquila, que a gente não sabe que tem um texto ali. Então, isso é muito legal. Acho que vale muito a pena vocês verem ouvirem, né? Verem, olha só, Ato Falho, França e o Labirinto, que é uma série original do Spotify com o Selton Mello. E é absolutamente incrível, se vocês ouvirem 10 segundos, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Ele tem uma plástica auditiva maravilhosa, assim. Eles usam microfones de alta sensibilidade, então você vê ele tomando café, você vê o barulho da glote dele engolindo o café, né? Enfim, ele falando, ele tropeçando, ele caminhando, o cachorro dele arfando do lado dele. Então, assim, é uma riqueza de sonora sem igual. Assim, como experiência, eu acho que vale muito a pena vocês, pelo menos um gostinho, ouvirem um pouco do França. Para assuntos jornalísticos, o Café da Manhã da Folha de São Paulo é um que eu ouço muito, com muita frequência, mas ele te dá a chance de se aprofundar nos temas, que é diferente da rede social, que é tudo muito rápido, efêmero e superficial, né? Ele te dá a oportunidade de aprofundar sobre temas que você gostaria de saber com mais cuidado, né? Sem ter que ler um jornal, por exemplo. O Ciência Suja, que é um podcast de ciência com ex-alunos nossos, e ele é informativo e muito bacana, muito crítico, ele traz uma crítica sobre a ciência, então não é apenas de falar das maravilhas da ciência, mas também da parte suja, né? Então, de limitações, de críticas, etc. O 37 Graus, que ele já não está mais ativo, mas é brilhante para mim, é de 2 ex-alunas do Labjor, e trazem também uma parte de narrativa, às vezes de storytelling também, de construção dos fatos, e gêneros que estão crescendo muito, que são gêneros de crime, né, que eles chamam de true crime, né, que você descreve vários acontecimentos e crimes que ocorreram historicamente, você vai desvendar esse mistério, que são muito interessantes, e coloquei um exemplo aqui do Mano Brown, né, o Mano a Mano, e aqui uma imagem para vocês verem o que é esse MesaCast. É isso, você vê as pessoas num estúdio de podcast conversando sobre um tema, então você pode tanto só ouvir, quanto assistir esse podcast, tem as duas opções. A gente fez um levantamento com 69, então quase 70 podcasts só sobre o oceano no Brasil, para vocês verem assim, a explosão desse gênero. Eu estou falando só de oceano aqui.
mas esse perfil ele se repete para muitos tipos de podcast, que é São Paulo em primeiro lugar, né? São Paulo tem sido o estado que mais produz podcasts, né? Seguido do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará e Bahia, com um crescimento contínuo ano a ano, né? Primeiro na pandemia, a gente vê o mesmo padrão, né? A pandemia explodindo os podcasts, Sudeste dominando, e a gente vê também que só quase um quarto dos podcasts estavam ativos quando a gente pesquisou, mas o que não é um problema, como eu falei para vocês, os episódios não morrem, né? Eles ficam ali, podem ser acessados futuramente. Então é legal quando vocês planejarem um podcast, se vai ser só daquela disciplina, ele vai ter um começo, meio e fim, de repente vocês pensarem num roteiro que ele possa ser ouvido e curtido em qualquer momento que as pessoas acessarem, ele não precisa ser super noticioso, né? E aqui, como eu tinha falado para vocês, a grande maioria vinculada a universidades ou instituições de ensino e pesquisa. Deixa eu passar aqui um pouquinho rapidamente do Ecoa Maloca, que foi o primeiro podcast que eu coordenei na Unicamp, com alunos indígenas da nossa universidade. O nosso primeiro vestibular indígena de 2019, a minha ideia, junto com a colega Juliana Sangion, que é jornalista do nosso vestibular da Unicamp, ela é assessora de imprensa do vestibular e professora também no nosso programa, era dar voz aos alunos, aos estudantes indígenas da Unicamp. Então, a gente quis e coordenou por 5 anos essa iniciativa, então a gente coordenava, mas a ideia era que eles decidissem os temas, o que vocês querem falar sobre a cultura indígena, e é muito interessante porque a gente tende a achar que estudante indígena sabe tudo sobre cultura indígena, sabe tudo sobre a sua etnia, e a gente vê que o podcast aproximou eles ainda mais da cultura indígena, muitos não conheciam outras etnias, então a gente tem aqui, só um exemplo, alunos do povo tucano, baniwa, ticuna, tariano, baré, enfim, aqui a gente já vê algumas etnias diferentes, um querendo conhecer mais sobre o outro, então a gente fazia temáticas que iam assim, desde alimentação, violência contra mulheres, astronomia indígena, universidades indígenas, educação, crianças, enfim, vários temas, um mais legal que o outro, e era muito legal de ver como eles foram se empoderando, como dar voz é muito importante, né? E esse é uma característica do podcast, além de barato, é muito legal quando ele está bem editado, porque nos dá um senso de pertencimento, né, àquilo, e bem editado ele fica muito legal. Então, a gente sempre teve uma parceria com a Secretaria de Comunicação da Unicamp. Aqui embaixo vocês veem alguns dos meus alunos, Angelina, Giovana, Naubert e Lucas, que a gente chamava de Trovão, porque ele tem um vozeirão assim, então o apelido dele era Trovão no podcast, e a gente ia gravar na Rádio Unicamp, e o Otávio, que é esse rapaz, fazia edição. Então, com edição bem feita, nossa, é inacreditável, assim, a coisa ganha muita qualidade. E mais recentemente, a gente lançou o Ressoa, que é do meu projeto do Oceano, Ressoa Oceano. A gente fez o Ressoa Uma Janela para o Mar, que a logotipo é essa janela com o símbolo do podcast aqui, uma baleia, né? E é muito legal também, às vezes, investir numa logomarca, talvez no projeto inteiro para todo mundo, e cada episódio investir num sublogo, que vocês vão ver aqui no próximo slide. Cada episódio nosso, a gente tem uma logo que marca o episódio. Então, esse nosso podcast é sobre ecossistemas costeiros e marinhos. Então, tem sobre estuário e manguezal, dunas e restingas, costões rochosos, rodolitos, etc.
E a gente tem uma parceira que é a Alexia, que não é aquela que você fala Alexa, é uma estudante, uma jovem bióloga do Pará, né, que é uma designer de mão cheia e fez essas logomarcas aqui para cada episódio nosso. Isso é muito legal porque vocês vão ver, né, que cada um faz de um jeito e é muito legal investir nisso. Então, se tiver na equipe alguém com dons para o desenho, para o design, para computador, trabalhar isso faz parte da gente vender o nosso podcast na plataforma. Então, falei para vocês que o nosso objetivo é fortalecer a cultura oceânica, o que a gente chama de cultura oceânica é essa divulgação, a visibilidade do oceano para a sociedade. Então, ele tem um formato que é um pouco mais educativo e narrativo. Tem um enfoque em estudantes e professores do ensino médio, porque ele explica cada ecossistema marinho, né? Mas assim, pode me interessar, eu não sou do ensino básico, pode me interessar, mas o foco, o meu público-alvo são estudantes e professores da educação básica. A primeira temporada a gente já planejou os 10 episódios, estão 6 disponíveis e mais 4 para a gente lançar até o final, até agosto, mais ou menos. Os canais onde a gente divulga estão aqui. Foi muito legal ter a parceria da Unicamp, porque a Unicamp já tem um canal com muita visibilidade no YouTube, então por que a gente criar um canal do nosso podcast que poucas pessoas vão acessar, é melhor que acessem via Unicamp, né? Isso que eu falei para vocês da parceria. Foi lançado há quase um ano, então, no Dia Mundial do Oceano, que é celebrado no 8 de junho. Então, eu coloquei aqui, a gente, quando planeja o podcast, então precisa definir qual é o gênero, se é notícia, esporte, entretenimento, educação, etc. Que formato que eu vou querer, e pode ser uma mistura, gente. Pode ser uma entrevista, mas que também tem uma parte jornalística e tem uma parte de coisas de humor, por exemplo, né? Ou cultural, com música e outras formas de arte, né? O público-alvo precisa ser definido, falar em público em geral, hoje em dia é muito difícil, a gente sabe que as coisas são muito nichadas, né? A gente precisa escolher qual é o público que eu gostaria de atingir, acho que isso faz parte do planejamento. E antes da gente fazer o roteiro, a gente precisa fazer uma pauta, que é o que a gente chama no jornalismo, que é assim, a pauta ela vai vender. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando num jornal, a gente precisa convencer o editor, nesse caso o professor ou a professora, de que o meu tema vale a pena. Então, eu vou falar, bom, eu vou fazer um podcast sobre ecossistemas marinhos e costeiros, porque eu estou no meio da década do oceano e as pesquisas indicam que os brasileiros não conhecem os ambientes marinhos. Então, eu justifico por que eu vou fazer sobre ecossistema marinho e costeiro. Então, a gente precisa, nessa pauta, justificar a relevância do tema, e a gente já pode sugerir, eu gostaria de entrevistar, por exemplo, para o estuário manguezal, eu quero entrevistar uma especialista em manguezais no Brasil, eu quero entrevistar alguém que seja do Ministério do Meio Ambiente no Brasil para dizer o que tem sido feito de políticas ambientais em relação à preservação de manguezais, e eu quero entrevistar as pessoas que coletam caranguejo no mangue, porque eu quero entender um pouco mais a realidade deles, né? O que tem, o que eles gostariam que melhorasse sobre a preservação. Então, eu escolho já na minha pauta quais seriam os tipos de fonte que eu quero selecionar, né? Que tipos de dados, que tipos de músicas, ou filmes, ou enfim. E aí eu já esquematizo na pauta, eu organizo as minhas ideias, para depois a gente passar para o passo do roteiro, né? Então, quando o professor Fábio, acho que foi o professor Fábio que compartilhou um pouco da estrutura do podcast de vocês, que eu vou compartilhar daqui a pouco, ali a gente tem mais uma pauta do que o roteiro.
né, o roteiro, a gente vai ver que o roteiro ele já traz ali a entrada das falas, ele tem um pouco disso já, né, ele já tem um pouco de direcionamento. Então, vamos passar um pouquinho aqui um exemplo de o nosso primeiro roteiro, né, do nosso podcast do Ressoa uma Janela para o Mar. Então, eu tenho que ter identificação do podcast, ou seja, qual é o título do podcast está aqui, qual é o número da temporada, qual é o título do episódio, então é ecossistema costeiro e marinho. Eu posso já trabalhar quais vão ser os créditos, quem é a equipe que vai trabalhar e quem é a equipe que eu vou convidar, né? E uma breve descrição, porque essa breve descrição depois ela vai para o indexador, para a plataforma de podcast. Esse episódio trata sobre tal e tal coisa. Para o ouvinte, quando chegar no seu podcast, ele vai falar: esse é legal, esse é interessante, esse não me interessa. Então, ele precisa ter uma breve descrição para ajudá-lo a decidir se vai ou não ouvir o seu podcast. A gente vai fazer, então, uma breve apresentação. Então, normalmente, as pessoas apresentam tanto o podcast quanto o próprio episódio, né? Uma apresentação, e pode já dizer quem são os entrevistados daquele episódio. Você já pode adiantar quem vão ser as pessoas que vão participar daquele episódio. Depois a gente parte para o conteúdo principal. Estou colocando muito esquematicamente, né? Aqui a gente já tem aqui já é um roteiro, tá, gente? A gente já coloca a minutagem, então a gente já diz do minuto tal e do segundo tal até o minuto tal e segundo tal é a fala que eu quero do meu entrevistado número 1, porque quem vai fazer a edição precisa ter isso muito certinho, né, para conseguir fazer os cortes que você está indicando. A gente já indica, por exemplo, uma sonora, né? Tem uma ambientação sonora, eu quero barulho de cachorro ao fundo da casa da Germana latindo, as maritacas, não sei o quê. Enfim, a gente já ilustra o que a gente quer. E tem sempre uma vinheta, né? Tem sempre assim, a gente pode chamar de a vinheta do programa, né? Que é aquilo que marca, né? Como o Jornal Nacional, que todo mundo sabe de cabeça qual é a vinheta deles, né? Quando começa, a gente ouve e já sabe que é o Jornal Nacional, então é uma marca do programa. E a gente pode ter vinhetas que definem quebras do programa, ou seja, agora vai entrar uma sessão de cultura, agora vai entrar uma sessão de entrevistas, né? Então, eu tenho vinhetas que marcam como se fossem sessões dentro desse podcast, né? Ele dá uma indicação para quem está ouvindo de, acabou uma coisa e vai começar outra, né? Lembrem que é áudio, né? Então, a gente precisa dar essas marcações. As sonoras a gente chama, que são sempre as vozes dos entrevistados, e a locução é sempre da equipe que está participando, né? Então, a gente marca isso no roteiro. Locução, bom, a Germana vai falar não sei o quê. Bom, sonora, é a professora tal da Universidade Federal de Pernambuco que vai falar sobre tal coisa, né? Então, a gente vai marcando e organizando isso no nosso roteiro. Transições, então, a transição ela não é uma vinheta, ela pode ser uma música, alguma coisa que quebra, que dá uma indicação que vai mudar alguma coisa, ou vai entrar uma outra voz, ou vai entrar um outro tema. A gente não pode esquecer de créditos ao final, né? Então, não é só a equipe que participou, que é muito importante, mas a equipe convidada, quem são as pessoas convidadas. A gente pode dar crédito para os áudios que a gente pegou emprestado da TV Cultura, ou de uma TV, ou de uma rádio CBN, ou de outro podcast. A gente informa o nosso ouvinte de onde veio o material que a gente trabalhou. E muito cuidado com direitos autorais, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, mesmo sendo algo de extensão de uma universidade, né? Porque se está no indexador, um monte de gente pode ouvir, então é muito importante ter um cuidado com os créditos. E a divulgação, a gente não pode esquecer, como eu sempre penso num lançamento de um livro.
A gente faz todo um trabalho, aí constrói um livro, ele é editado, ele é publicado, e aí a gente põe ele na prateleira e pronto. Não, a gente faz uma sessão de autógrafos, a gente faz um webinário sobre esse livro, a gente faz uma palestra aberta para as pessoas, ou um coquetel, ou enfim. A gente se preocupa em divulgar, porque senão ele morre na praia, né? Então, é muito importante, por exemplo, vocês promoverem uma notícia dentro do programa de graduação de vocês, ou da instituição de vocês, né? Ou nos jornais locais, se for super interessante, jornal de São José dos Campos, ou de quem financiou o projeto, ou nas redes sociais de cada um que participa, mas também as redes sociais institucionais. E a gente tem investido muito em adesivos, por exemplo, né? Até porque os desenhos da Alexia são super lindos, então a gente tem feito adesivos para divulgar o podcast em eventos, em encontros de estudantes, e funciona muito bem. Vou colocar aqui só um pouquinho do nosso primeiro, né? Que é o Estuário Manguezal. Deixa eu ver se eu consigo que... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui. Vamos ver se você... Eu não lembro de ter feito. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Também absorve a energia das correntes das marés. Vocês estão ouvindo? Estamos, mas está baixinho. Então, peraí. Sim? Ótimo, sim. É que ele não é mal cheiroso, o cheiro ruim não é de um manguezal. Vou começar de novo. É saber que ele não é mal cheiroso, o cheiro ruim não é de um manguezal sadio. O manguezal, ele contribui com sombra, com comida. Da onde vem ostras? Os caranguejos, caranguejo-sá. De onde são criados os jovens camarões? No manguezal. O pessoal desconhece isso. Esse trecho que acabamos de ouvir é da Yara Scheffer Novelli, conhecida como a matriarca dos manguezais brasileiros. A Yara pesquisa os manguezais há quase 5 décadas e é por isso que é considerada uma das pioneiras no país a estudar este ecossistema. Com as lentes da ciência oceânica, misturadas com arte e encantamento que esse ambiente nos inspira, a Yara tornou-se uma grande referência na área. E é com esse trecho inspirador que vamos calçar nossas galochas e pôr os pés na lama para iniciar esse episódio que vai abordar 2 ambientes costeiros muito importantes, o manguezal e o estuário. Olá, eu sou a Tássia Biazon. E eu sou a Juliana de Bel. E este é o primeiro episódio do podcast Ressoa, uma janela para o mar. Ressoa, uma janela para o mar. Então, eu só queria compartilhar esse abre, né, com vocês. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Então, aqui, gente, deixa eu só abrir aqui onde está o meu... Nossa, já perdi onde está a minha apresentação. Espera um pouquinho que eu vou achar. Ela está na nossa tela aqui. Pois é, estou vendo com vocês. Engraçado que para mim ela sumiu, assim. Deixa eu ver onde está. Nossa, que engraçado. Não sei o que aconteceu. Ficou muito difícil, Germana. Você paga a apresentação e joga ela de novo. Não, já deu. Acho que está aqui. Tá legal, tá legal. Então, a ideia
de vocês ouvirem mesmo, né, ver que a gente tem a gente tem a nossa vinheta, né, que marca alguém abrindo uma janela e ouvindo o barulho do mar, com várias referências, né, com a gaivota, com uma baleia soando, com barulho até de pessoas, enfim, então é a marca do nosso podcast, que tem muita discussão para a gente inventar, né, planejar uma vinheta. E essa coisa que vocês veem, que a gente iniciou o podcast com uma frase, uma percepção de uma entrevistada, que é uma das maiores autoridades de manguezal do mundo, né, e do Brasil, com certeza, e para depois a gente falar. Então, a gente fez uma invertida, né? A gente começou com uma fala impactante para depois introduzir o tema, para depois a gente se apresentar e depois vir a vinheta do programa. Claro que a gente pode fazer tudo inverso. Primeiro a vinheta, depois a gente se apresenta de uma maneira mais linear, mas isso a gente pode mudar a ordem dessas coisas todas. Dicas aí, antes da gente partir para a nossa conversa, né, que a gente já está chegando às 15h. Se a gente for falar, né, do planejamento para a gente gravar um podcast, depois a gente estabelecer o nosso roteiro, né, que depois eu posso mandar um modelo para vocês, escolher alguém que queira e que goste de falar e fale bem e tenha uma boa dicção, ou seja, a gente precisa respirar, controlar a nossa fala, né? Muitas vezes os jovens falam de uma maneira mais rápida, mais atropelada, então tomar cuidado, porque as pessoas não têm outra orientação, a gente não tem a linguagem corporal, a gente não tem a imagem, é só o som, então ele precisa estar bem, né, bem claro, né? Ter palavras que a gente consiga marcar, então falar, por exemplo, porque o manguezal, o Brasil é o segundo país do mundo com maior manguezal, né? Então, quando eu falo segundo maior, eu estou frisando algumas informações. Então, isso é muito importante do que só falar linearmente, né? Dar destaque, ênfase a algumas palavras. Tem um tom também, a gente pode ter um tom que é mais formal, mais informal, mais com humor, né, com tom de humor, a gente pode rir ao longo do podcast e ser mais natural. Os áudios, né, que as sonoras que eu falei para vocês que dão cor, então vocês veem que quando a apresentadora está falando, tem uma música de fundo, né, que às vezes torna as coisas mais agradáveis, né. Lembrar que os locais onde a gente grava precisam ser sempre sem ruído, né. Evitar também, quando a gente está com roteiro e a gente está gravando e a gente vira a página e aquilo é gravado, né? Então, é que nem quando a gente vai numa orquestra sinfônica, que os músicos, eles tentam virar a página em certos momentos, né? Para não poluir. Uso de bons microfones, e bons microfones não quer dizer microfones caros, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que tem os microfones de lapela, uns microfones que eles absorvem, eles tiram o ruído do ambiente e focam ali só na gente, né? Tem microfones que custam R$100, tem outros custam 250 e tem outros caríssimos, então é possível conseguir dicas de microfones mais baratinhos. A gente comprou um muito legal para ir para a COP30, porque imaginem 1 milhão de pessoas ali, a gente tendo que entrevistar alguém no meio daquela muvuca, né? Então, ele precisa ser um microfone que ele isole o áudio do resto do ambiente. Ou um de mesa, que são aqueles que parecem de cantores dos anos 60 ou 50, né? Que são muito bons, muito sensíveis, ou de estúdio, que tem uma esponja, né, uma cobertura que realmente isola e concentra, então isso vai depender das verbas e tal. Uso de softwares, então aqui eu coloquei alguns, né, que a gente já utilizou ou utiliza, como o Audacity, o CapCut e o Adobe Audition. Investir em parcerias, né? Pulei aqui o banco de áudios, que são esses sons. Onde que eu arrumo, Germana, um barulho de carro
alguém entrando num carro, fechando a porta e ligando o motor. Né, tem muitos bancos de áudio que são gratuitos na internet e que a gente consegue, através de uma biblioteca, portanto, uso de palavras-chave no buscador, acessar, então, áudios, barulhos, sonoras, que vão ser interessantes para dar o colorido para o nosso podcast. Investir em parcerias, que pode ser tanto um podcast que tem a ver com o nosso e que a gente queira ser citado por eles, para eles divulgarem o nosso trabalho, como fazer coisas com colegas que já têm outros podcasts. Quando a gente for falar com o nosso entrevistado, muito importante, perguntas muito objetivas e poucas perguntas, porque senão a gente vai ter uma dor de cabeça, porque cada pergunta o entrevistado vai falar 10 minutos ou 5 minutos, e a gente só precisa de 5 minutos a entrevista inteira. Então, tentem poupar trabalho para vocês, orientem os seus entrevistados a serem objetivos, a gravarem as suas entrevistas, pode ser direto com o gravador do celular, pode ser via WhatsApp, que às vezes facilita muito para a gente, ou pode ser via um Meet, como aqui a sala que a gente está agora, ou um Zoom, por exemplo, e aí a gente pode optar tanto a falar ao vivo com o nosso convidado, né, tanto presencialmente no estúdio, quanto presencialmente no Meet ou no Zoom, simultâneo, aí a gente grava e vai ter essa sonora depois para editar, quanto a gente pode pedir que eles mandem os áudios para a gente via WhatsApp, via gravador do celular, que funciona muito bem. Só que a gente precisa orientar essas pessoas a falarem ou dentro do carro, que vira um estúdio, fica isolado do barulho. Tem gente que fala que dentro do guarda-roupa é o melhor, que isola tudo, né, que a qualidade do som fica boa, mas, enfim, a gente está falando de locais sem barulho, né, para que a entrevista possa ser bem utilizada. E cuidado com os direitos, não o direitor, né, como está escrito errado aqui, mas com os direitos autorais, né, se a gente pegar uma música, quero pegar uma música do Gilberto Gil para dar uma sonora no meu podcast, você não pode fazer isso, né? A gente tem um limite, eu acho que são 15 segundos que a gente pode utilizar sem ter que pagar, mas tem muitos bancos onde a gente pode usar sem direitos autorais, né? Que não precisa de direitos autorais. Então, acho que era isso, eu vou deixar aqui, eu coloquei um pouquinho, né? Eu repliquei o roteirinho, né, de vocês, um modelo, vocês compartilharam comigo 2 modelos, né, que seriam possibilidades, né, de um roteiro, onde vocês vão começar essa construção, né, então aqui vocês estão quase como uma pauta, aqui está um misto de pauta com o roteiro, né, que vocês já têm um pouco a indicação. Normalmente a gente já teria as perguntas, né? Fulano de tal, da instituição tal, vai falar sobre esse tema aqui a pergunta é essa, e vai ter a resposta dele sobre isso. Depois, a locução da Simone vai trazer um comentário sobre a entrevista do nosso especialista número tal. Então, o roteiro ele precisa estar muito descrito para a gente não se perder na hora de gravar o podcast. Aqui vocês já estão com uma boa estrutura, né? Então já tem, por exemplo, a vinheta do podcast, a fala introdutória com padrão contextualizando o podcast, um breve texto, né? Falando sobre o programa, né? Fala introdutória e contextualizador. Então, isso aqui é um modelo, né? Que vocês receberam. Então, quando vocês fizerem o roteiro, isso vai estar exatamente o que vai ser dito. Ou pode ser um roteiro muito descritivo, onde eu tenho exatamente a frase, então vou só colocar aqui para vocês o nosso roteiro. Então é aqui, ó. A Tássia fala, bom, esse trecho que acabamos de ouvir é da Yara Schaffer Novelli, conhecida como a matriarca dos... E isso é exatamente o que ela falou quando a gente ouviu, né?
Então, aqui está exatamente a frase dela. E aí a Juliana vai falar, e é com esse trecho inspirador que vamos calçar nossas galochas. Ela falou exatamente isso. Entrou a ambientação sonora, que é o mar, o oceano. Oi, eu sou a Tássia, eu sou a Juliana, papapá, e esse é o primeiro episódio do podcast tal. E aí entra a vinheta. Então, aqui está exatamente como vai ficar no formato final, né? Então, eu vou abrir agora para perguntas, né? Eu coloquei algumas referências aqui para vocês, se vocês quiserem depois acessar tanto o Ressoa quanto esses artigos estão todos com link. Depois eu vou compartilhar com vocês esses slides. E aí fico disponível para perguntas. Desculpa ter tomado tanto tempo. Germana, muito obrigado pela fala. Eu acho que você fez uma apresentação, né, como a gente havia combinado, e muito prático, né, olhando para as questões aí do passo a passo de como construir, né, para nós que estamos iniciando, né, e agradeço por você ter citado esse documento que nós compartilhamos ontem com você, né, e esse documento ainda não foi compartilhado com os alunos, tá? A gente estava esperando essa aula especialmente para conversar contigo, para sanar nossas dúvidas também, e aí incorporar, né, as suas orientações para que a gente faça, né, um bom movimento. Mas legal que você já citou, né, então os alunos já sabem que vão receber, né, um documento orientador, principalmente em relação aí à composição, né, de um roteiro. Já vou colocar aqui as minhas primeiras questões, depois eu passo para o Kleber também fazer questões e a gente abre para os alunos. Eu tenho várias questões, mas eu vou fazer poucas no início para dar voz aqui a todo mundo. A gente colocou, você na sua fala colocou uma questão muito interessante. Você falou assim, a necessidade do roteiro, né? Você falou isso antes, depois no final você voltou a falar do roteiro. Há necessidade do roteiro, mas o roteiro também às vezes pode engessar, porque a gente pode ficar muito preso a ele, né, e a fala fica muito quadradinha, né, mas eu entendo que o roteiro é fundamental como uma estrutura, como um esqueleto, né, desse passo a passo que você vai compor, e ele vai guiar, né, tanto a entrevista, quanto, né, toda a composição, a construção, e depois a edição, né, então é importante que ele exista. Mas eu acho que quando você fala não se apegar tanto ao roteiro, é mais no trato da entrevista, né? Para que a coisa seja fluida, né? Então, essa é uma questão, né? E na minha aula com a minha turma, na terça-feira, eu falei de uma ferramenta que a gente usa muito nas ciências sociais, que são entrevistas semi-estruturadas, que tem um pouco desse movimento, né? Você tem uma estrutura de questões, mas você tem a liberdade de fazer novas questões ou de dar liberdade ao entrevistado de colocar novas questões. Mas você também não foge daquele roteiro pré-estabelecido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do roteiro, né, e como ter essa flexibilidade, né, sem se perder nesse processo. Né? Sim. Acho que é uma ótima colocação. Assim, eu sempre comparo, quem tiver a oportunidade de ouvir o Ecoa Maloca, né, que a Ecoa Maloca joga lá no Spotify, por exemplo, ou no nosso site, joga Ecoa Maloca Podcast no site e na internet, no Google, e vai achar o primeiro episódio. O primeiro episódio, a gente fez um roteiro, que eu vou ver se eu consigo recuperar e mandar para vocês o que é um roteiro que não é tão estruturado, né, com um roteiro que ele é muito estruturado, inclusive com todas as falas, e essa foi uma das críticas críticas assim construtivas que a gente fez com o nosso primeiro episódio do Ressoa, Uma Janela para o Mar, que as meninas acabaram ficando muito presas né, dá às vezes uma impressão que você está lendo mesmo, né, então é legal, mas eu acho que exige prática. Você se desprender do roteiro exige prática. Mas o nosso primeiro episódio do Ecoa Maloca, a gente estava, acho que em 4 pessoas, foi quando a gente decidiu pelo nome Ecoa Maloca, a gente decidiu, acho que nesse episódio, ao longo dele, e foi muito legal, porque foi muito solto, assim, era assim, vamos falar vamos questionar o que é maloca, né, para os indígenas, e os alunos indígenas vão falar o que eles sabem sobre isso,
e eu, como não indígena, vou falar o que eu acho que é maloca, e depois eles comentam e tal. Então ficou muito legal, porque era uma coisa de conversa mesmo, e esse medo que a gente tinha no começo, como não indígena, de ter também os estereótipos, porque a gente tem estereótipos, né, em relação à cultura indígena. Hoje eu tenho muito menos, aprendi muito com os estudantes, mas eles mesmos, né, às vezes as pessoas acham que indígena não pode usar celular, não pode usar internet, não pode querer um iPhone, não pode... Esses alunos, muitos deles vêm da cidade, eles moram em São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município indígena do Brasil, e às vezes eles nem sabem fazer uma... Eu tenho um aluno que ele fala assim, falam para ele, Denis, faz uma tapioquinha aí para a gente, como se o indígena tivesse que saber fazer uma tapioca. E ele não sabe fazer, né? Então, assim, a gente morria de rir, assim, até de saber como é que era para eles, né? Assim, o que as pessoas esperam de um indígena. Então, nesse primeiro episódio, a gente falou muito sobre os pré-conceitos, né? Assim, o que a gente imagina que seja a relação deles e o tanto de coisa que eles podem ensinar. E nesse primeiro episódio foi muito solto. Então, tinha indicações assim, vamos falar sobre a temática o que é a maloca, e aí tem uma sequência, a Germana fala primeiro o que ela acha que é, depois vai o aluno tal, e a gente deixa correr o pensamento, né? Deixa solto. Depois a gente pode editar, né? E eu acho que isso é importante na edição, às vezes a gente fala coisas que depois a gente fala, putz, isso aqui é super inapropriado, sei lá, isso é preconceituoso, ou isso é não sei o quê, e aí a gente, né, sei lá, alguns conceitos, né, de que, e às vezes era dos próprios alunos, né, que falavam essa coisa de civilizado, né, que, sei lá, se a aldeia não é civilizada, não sei, alguma coisa que a gente fala, acho melhor isso aqui não ficou legal, vamos tirar e vamos reformular. Então, ter esse espaço, né, mas eu posso compartilhar com vocês depois o perigo, né, da entrevista semi-estruturada. Como uma pesquisa que às vezes a gente pode falar por horas, é que no podcast a gente tem um tempo muito limitado, e ele precisa ser, senão ninguém vai ouvir também no começo uma coisa longuíssima. Então as entrevistas precisam ser muito direcionadas, né? Por isso, pode até ser semi-estruturada, por exemplo, eu planejei perguntar no que ele trabalha hoje, né? E aí o entrevistado fala, hoje eu trabalho com isso, mas não foi nem sempre foi assim. Aí eu fico curiosa, como assim nem sempre foi assim? Com o que se trabalhava? Mas isso não estava no roteiro, mas aí é legal perguntar, né? Mas tem outros desdobramentos que a gente tem que tomar cuidado, porque senão uma entrevista fica com meia hora e eu vou ter que ouvir tudo de novo para tirar 5 minutos daquilo. E dá muito trabalho. Então, já estou falando para os estudantes presentes, muito trabalho não é o que a gente quer. A gente quer fazer um bom trabalho, mas se a gente puder já planejar as entrevistas de antemão, melhor. Legal, Germana. A gente fica entre esses dois lugares, né? Roteiro muito estruturado e pouco estruturado, mas nós somos iniciantes, né? Então o roteiro também nos dá segurança, né? Então, por isso que é essa pergunta, né? Mas eu passo a palavra. Né? Inclusive, assim, só vinculando a pergunta do Fábio, né? A gente pensou nessa modalidade de também mandar os áudios, né? Então, assim, talvez isso facilite, né? Não é uma coisa assim que você sente que está aquela interação ali no momento, né? E que é muito mais fácil ser espontâneo e reagir, né? Então, mandar o áudio, por um lado, é super prático, por outro lado, tem esse risco, assim, né? De que fica uma coisa mais artificial, né? E outra coisa, dá para, então, pensar, mandar áudios e, ao mesmo tempo, assegurar uma a sensação de conversa, que é tão gostoso, né? Ao invés de ser, uma pergunta aqui, seca, uma resposta ali. E daí uma outra coisa que também, assim, a gente tem um núcleo muito claro, assim, de questões, só que elas são um pouco mais abstratas, e a gente tem 12 casos, são muito variados, assim, né? Então, são todos profissionais que trabalham com engenharia em extensão, só que na Colômbia, na Argentina, Estados Unidos, Nordeste,
Rio de Janeiro, né? E com diferentes perspectivas, né? Engenharia popular, humanitária, trabalhar com o movimento sem teto, também fazendo coisas super interessantes, né? E como engenheiros, né? Então, é sempre esse desafio de como fazer uma extensão na engenharia, que é pouco reconhecida até como engenharia, né? E que tem os desafios, as belezas e tal, só que também tem muitas particularidades de caso para caso, né? Então, a gente também pensou, por exemplo, que os alunos eles podem preparar algumas perguntas, só que também dá espaço para os próprios entrevistados também sugerirem perguntas. Não sei se você gostaria de comentar. Legal, achei ótimo o teu comentário, John. Todo mundo chama de Bernard ou de John Bernard? Ou... No ITAS me chama de Clever, mas pode me chamar de John também. Tá bom, desculpa. Eu acho que esse é um grande tema, na verdade, né? Ainda mais, eu acho que dentro de um programa como esse, dar voz para outras pessoas e a ideia de co-construir é muito legal, né? Mas traz, ao mesmo tempo, uma dificuldade que pode ser maior, né? Eu acho que a gente tem tentado fazer isso, então, por exemplo, escrever conjuntamente com as marisqueiras, né? Que são mulheres que trabalham com mariscos no litoral, que são consideradas, então, comunidades tradicionais, né, costeiras, mas, por exemplo, elas não têm uma prática de escrita como a gente tem. Então, como fazer isso? Via áudio, né? Elas mandam um áudio sobre como elas refletem sobre certas questões que nos interessam, e a gente transforma essa reflexão num texto e assina em coautoria, né? Porque a parte oral é tranquila. Então, eu acho muito legal trazer essa voz das pessoas e, de repente, até propor. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o engenheiro, não sei o quê, ou para a engenheira tal. E a pessoa, a gente não precisa colocar a pergunta e a resposta, né? Mas pode falar assim, você orienta a pessoa a falar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que são da engenharia, não sei o quê, como é que planeja tal coisa, ou a gente tem uma questão crítica social, como é que a engenharia pode resolver isso, né? Então, talvez ter um roteiro para essas pessoas, ter uma orientação. Então, em geral, a gente diz até assim, descreva a tua relação com o oceano em 2 minutos, né? Você já dá, inclusive, o tempo, que é para a pessoa fazer um exercício, porque aí se passar 30 segundos, não tem problema, mas não vai te dar um trabalho de mandar um áudio de 15 minutos. Né? Isso é muito importante para a gente ter algo mais rápido. Então, eu gosto muito da ideia, ainda mais no tema de vocês, de envolverem essas pessoas não apenas como fonte de informação, mas também como coprodutores, de repente saber se tem alguma curiosidade, ou se tem alguma demanda, ou se tem alguma crítica, enfim, e a pessoa poder... ou algo que você gostaria de saber de tal área, e aí a pessoa ter a liberdade de fazer isso. Eu gosto muito da ideia, assim, da proposta. A gente pode abrir para os alunos, né? Sim. Gostaria de fazer comentário, perguntas. Questões, pessoal? Levantem a mão. É sempre assim, né? Se tiverem algum exemplo do tema de vocês, talvez seja legal da gente comentar. Não? Vocês tinham comentado que hoje ia ter um evento da questão de gênero, eu queria dar uma outra sugestão, que é algo que a gente... Sim, mando, Lucas. Que a gente trabalha muito com os nossos alunos. 2 coisas. 3 coisas. Uma, dá voz a pessoas que normalmente não são ouvidas, né? Ainda mais na divulgação científica, a gente costuma ouvir cientista e pessoas ligadas à instituição de pesquisa. A gente cada vez mais, até porque a gente tem trabalhado com mudanças climáticas, com o oceano, ido para ter depoimentos de comunidades tradicionais, ONGs, ativistas, políticos, etc., né?
O próprio ECOA Maloc entrevistou deputadas que são indígenas, entrevistou advogados que são indígenas, né, especialistas indígenas. Então, é o olhar a partir deles, e não a gente achar que o não indígena tem sempre o olhar especializado, né? Uma segunda coisa é lembrar que é sempre o Estado de São Paulo que está no centro dos debates. Então, a gente fazer o movimento contrário, buscar especialistas em outros estados, na Amazônia, né, no Amazonas, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Eu gosto muito disso, né? Os nossos alunos indígenas, por exemplo, só pegavam gente do Alto do Rio Negro, porque é a região que eles conhecem, né? E eu lembrava eles, gente, mas tem indígena em todo o país, vamos para o Sul, vamos para o Centro-Oeste, vamos para o Nordeste. Então, é esse esforço da diversidade, né? E uma outra coisa é a questão de equidade de gênero. Então, um podcast que só tem voz masculina não é legal, né? Assim como um podcast, sei lá, que só tenham mulheres, hoje em dia eu até poderia dizer, eu acho mais legal do que só ter voz masculina, e não é uma questão de preconceito, porque as mulheres estão ganhando voz cada vez mais, né? Então, lembrar de, em vez de, eu vou pegar um especialista na área tal, pô, mas já tem 3 vozes masculinas, vamos atrás de uma especialista mulher, né? Vamos atrás, enfim, eu acho que ter esse olhar, a gente busca ter sempre esse olhar no jornalismo que a gente faz no Labjor, né, no Laboratório de Jornalismo, de ter esse olhar de vamos tentar diversificar temas, vozes, gênero, regiões geográficas, áreas do conhecimento. Eu acho que tudo isso é muito legal para planejar aí um roteiro bem bacana. Ótimas dicas, Germana. Obrigado. Nós estamos aqui nos últimos minutos da nossa aula, aqui, do nosso encontro. Eu, diante de não termos perguntas dos alunos por enquanto, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, só por uma questão de compreensão dos processos, né? E aí a Germana pode também nos ajudar a pensar, né, dos desafios que temos pela frente. Esse é uma arte que a gente fez com uma jornada, né? Onde está, o que já fizemos e para onde vamos, né? Então, nós tivemos aí alguns movimentos já, né? Após a semaninha, né? Que é um intervalo que a gente tem aqui no ITA, de uma semana, né? Entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Os alunos tiveram aí, inicialmente, 2 semanas, semana 1 e 2, para fazer um estudo de caso, né? Então, cada grupo de alunos tem uma iniciativa específica, uma iniciativa sociotécnica engajada, que vai investigar. Então, são diversas iniciativas, né, iniciativas no próprio estado de São Paulo, em outros estados do Brasil e até em outros países, né, e cada um deles já está fazendo, né, fez, né, nessas 2 primeiras semanas, pesquisas em sites, em publicações, né, para ter uma primeira aproximação com essa iniciativa. Nós estamos nessa semana 3, né, que é uma semana de planejamento da entrevista, né, de entendimento de como vai ser esse contato, né, com os entrevistados. E estamos aqui, né, nessa aula de divulgação científica. Tá? Então, os próximos passos que nós temos, né, estão aí, da 4ª à 6ª semana, realização das entrevistas, né, e claro, né, conforme as entrevistas vão sendo realizadas, esses materiais vão sendo organizados, a gente já tem a elaboração desse processo de edição, né? Então, a gente vai ter um relatório parcial sendo solicitado, vamos fazer, né, no meio desse processo, uma apresentação coletiva para os grupos se apresentarem e dizer como foi esse processo inicial, e depois um tempo ali, né, semana 7 e 8, para a produção e edição final. Como nós não temos tanta experiência e é a primeira vez que a gente está rodando, né, foi estipulado esses tempos, né, Germana? Então, assim, não sei como é que você vê, eu acho que é possível a gente fazer esses movimentos, você acha que vai ser salutar, e também abre aí aos alunos para perguntas em relação a esses processos, uma vez que, né, para os alunos, nós já temos um relatório parcial a ser entregue dia 24/5, né? Então, para as nossas turmas, né, para a minha turma a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, já colocou ali as orientações.
Inclusive, aqui, após esse encontro, eu vou publicar lá também esse material que eu compartilhei contigo, Germana, né, do roteiro e tal, até para já orientar os alunos. Mas eu queria, né, perguntar a você, Germana, sobre esses processos, né, se é compreensível e possível, né, na sua opinião, experiente, né, a construção dos podcasts, a gente fazer esse movimento. E se tiver alguma dúvida dos alunos também em relação a esses movimentos, acho que é um bom momento para a gente sanar essas dúvidas. Eu colocaria, Fábio, que talvez, né, já para a semana que vem, quer dizer, o quanto antes eles terem a pauta, ou seja, já terem os temas, não sei se isso já está, pelo jeito já está definido, né, os temas, mas esse trabalho um pouco mais esmiuçado de dizer quem são as pessoas que a gente quer entrevistar, que tipo de pergunta a gente faria para direcionar, e mesmo que depois aprimore, melhore, né, essas perguntas, mas já, de repente, ter em mente, bom, são 2 a 3 perguntas para cada entrevistado, quais são os dados, as informações que vão constar nesse conteúdo, por exemplo, vou usar relatório do IBGE, dados do IBGE sobre tal coisa, vou usar um capítulo de livro que foi publicado sobre esse tema para atualizar as informações, enfim, já estruturar, e digo por quê? Porque muitos entrevistados são muito enrolados, né? E assim, por isso que a opção de mandar um áudio por WhatsApp às vezes funciona muito bem, né? Porque tem que publicar. A gente levava em torno de 1 mês para fazer um podcast, né? Assim, com ele fechadinho. Agora, tem gente que faz semanalmente, né? A gente sabe que já tem uma fórmula e algo que é muito rápido, mas, assim, o nosso último episódio do Ecoa Maloca, que a gente agora está dando um intervalo, né? Porque eu estava com muitos projetos e eu dei um intervalo no Ecoa, foi sobre influenciadores indígenas nas redes sociais. Muitos a gente não conseguiu falar com eles, porque são pessoas super atarefadas, que não têm interesse. O que a gente fez? A gente pesquisou falas desses influenciadores nas próprias páginas deles sobre a importância, o papel deles para influenciar as pessoas, ou a relação deles com o público deles, alguma coisa que interessasse, e foi muito legal, porque a gente pescou algumas coisas da fala deles que já existe em algum lugar, e essa é também uma opção, você já ter uma entrevista que foi concedida no tema que vocês querem, por alguém na TV Cultura, na Bandeirantes, ou numa página online, e depois vocês falam, bom, essa entrevista foi concedida pelo fulano de tal no dia tal, no veículo tal, né? Então, você dá os créditos ali, é um jeito de você não ficar sem o depoimento da pessoa que você julga importante, mas que ela não tem tempo para te atender. Então, tem uns truques, né, que a gente tenta fugir, né, assim, não perder o depoimento e, claro, ter opções. Bom, se o professor Fábio não puder dar o depoimento, eu vou atrás da Nilda, se ela não puder, eu vou atrás de uma aluna dela que possa falar sobre isso. Lembrar que nem sempre quem são os chefes, digamos assim, né? Quem é o coordenador, a diretora, a professora, se essas pessoas não puderem, elas sempre têm outras pessoas que podem ajudar também a dar entrevista. Então, também busquem coautores, né, colegas de laboratório, ou que trabalham na mesma ONG ou no mesmo projeto, para dar depoimento. Esse também é uma dica para a gente não ter negativas, né? Porque pode ser muito frustrante para quem está começando, e os meus alunos falavam, Germana, até hoje eu não consegui numa entrevista com... Não, vamos, então qual é o plano B? Precisa ter plano B. Ótimo, ótimas dicas. Tem um aluno que levantou a mão, né? Temos questões? Teve um aluno que levantou a mão, depois tirou. Excelentes dicas, Germana. Essa é uma preocupação da gente, né? São realmente pessoas muito atarefadas, porque assim como você e a gente, tá na academia e também está nos movimentos sociais, e tá, né?
Então, assim, mas sim, Mas legal. digo para vocês que é muito satisfatório quando a gente consegue também. Então, assim, não desistam, porque é muito bacana depois ter esses depoimentos para fazer o podcast. Legal. Legal. Eu acho que você pode disponibilizar a apresentação PowerPoint para a gente, né? Um aluno que perguntou aqui. Certo, obrigado. Legal. Então, acho que a gente pode finalizar. Acho que o Lucas está escrevendo aqui. Essa apresentação da próxima semana, Lucas, é a apresentação do que foi realizado nesse primeiro movimento, né, nessas duas primeiras etapas, tanto no estudo de caso, quanto na elaboração do planejamento da entrevista. Então, o que vocês vão apresentar, o que cada grupo vai apresentar, de uma maneira muito breve, é esse movimento inicial, né? Então, nós passamos para vocês as orientações de como elaborar esse relatório parcial. Basicamente, vocês vão apresentar esse passo a passo, tá? O que está ali no relatório. Tá bom? E assim, só super brevemente, né, a gente enviou um documento para vocês com a mini biografia de cada um dos entrevistados e também uma informação geral sobre as iniciativas, né? Então, por exemplo, se a Nix Dali vai estar falando sobre Engenheiros Sem Fronteiras, tanta mini biografia é interessante, às vezes é riquíssima, né? São pessoas que atuam, às vezes, em diferentes frentes, quanto também a iniciativa precisa ser apresentada. Então, isso é muito, muito breve, que a Germana falou, né? Super brevemente apresentar a pessoa e apresentar também a iniciativa, que seria o foco principal, né? Mesmo que as pessoas vão ter uma certa liberdade de explorar essas questões de extensão na engenharia engajada. Legal. Acho que a gente pode finalizar. Germana, tem mais alguma questão que você gostaria de colocar para a gente fechar? Acho que isso que o professor John Klepa colocou, da gente esquecer um pouco no podcast das formalidades, né? Eu entendo que o ITA, vocês têm provavelmente uma formalidade maior, né? Mais cotidiana do que outras instituições. A minha sugestão sempre, e muita gente, quando vai entrevistar especialistas, fica muito impressionado e fica o professor, doutor, o especialista, ou a patente e tal, enfim, aí patente não é minha área, talvez tenha que falar, mas chamar pelo nome da pessoa mesmo, né? Eu acho que até combinar com o entrevistado, posso te chamar de você, né? Ou que eu acho que dá aproxima o público da pessoa, né? Então, quando for falar, apresentar a pessoa, né? Vai apresentar a Germana, não precisa falar que ela é formada nisso, doutorado naquilo, ou pós-doc naquilo outro, né? A Germana, que é pesquisadora e jornalista científica da Unicamp, não precisa nem falar meu laboratório, porque são muitas coisas institucionais, para quem está ouvindo, a pessoa se perde, ela não sabe mais qual é o papel da pessoa. Então, falar o engenheiro tal, da instituição tal, acabou, né? Então, simplificar o máximo possível, porque essa memória, né, para quem está ouvindo, ter muita informação é muito ruim. Cuidado com números também, quando a gente fala números, sei lá, 3.859.000, e não fala 3 milhões e meio, aproximadamente 4 milhões, né? Tentar uma linguagem, porque realmente não é a mesma coisa que ler um número, né? A gente está ouvindo, então, muito cuidado com muitos detalhes na informação, porque para quem ouve é mais difícil, né? E a pessoa pode se perder. Mas um ótimo trabalho para vocês. Eu gostaria muito que vocês depois me mandassem, né? Enfim, para eu acompanhar, né, o final, se for possível, adoraria ver o resultado desse trabalho e fico disponível também, se vocês tiverem alguma dúvida aí no processo, tanto vocês, professores, quanto os estudantes, se quiserem, eu vou colocar Claro, eu não vou corrigir o trabalho de vocês, né, pelo amor de Deus, mas se tiverem uma coisa pontual, tá aí o meu e-mail, germana@unicamp.br,
E ouçam podcasts, né? Acho que essa é a minha dica, assim, vocês vão se apaixonar, porque... E aí escolham, livre escolha de temáticas que vocês queiram, quer saber sobre a convocação da Copa do Mundo, vai atrás de ver os comentários, ou enfim. Eu acho que é muito legal quando a gente ouve, a gente fala, putz, eu quero isso aqui no meu, eu quero fazer uma coisa parecida. Então, bom trabalho para vocês. Muito bom. Obrigado, Germana. Ótimas dicas, né? Ótima aula. A gente gravou e a gente vai, né, disponibilizar aos alunos. Vamos aproveitar bastante esse material aqui, né? Legal. Bom, Muito valeu. obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde, Germana. Boa tarde, obrigada Seba, alunos. por essa colaboração. Fica bem. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.